reunião dos 8 países do Tratado de Cooperação da Amazônia decidiu assumir o combate ao desmatamento predatório por meio de políticas públicas que também atendam às necessidades sociais dos povos que vivem na Amazônia, tão carentes de saúde, educação, eletricidade, transporte seguro e de uma justa remuneração por suas economias tradicionais. A declaração oficial de Belém teve o cuidado de não ceder às pressões, nem sempre ingênuas, mas sempre malandras, pelo abandono da exploração do petróleo e de outras riquezas minerais que há abundantemente na Amazônia, em afronta à miséria e subdesenvolvimento dos amazônicos. Finalmente, os 8 países decidiram atuar unidos, uma vitória política, para saírem da condição de fornecedores de matéria-prima e para rejeitarem ordens injerencistas de potências capitalistas que, por meio de falsas bandeiras ambientais, escondem o seu desejo de rapina sobre a riqueza da região. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É sempre uma honra cumprir essa missão aqui nas telas de Telesur para buscar entender e decifrar tantos mistérios que o Brasil apresenta, registra e se multiplica nesses mistérios, mas que busca também saltar esses desafios para produzir uma nação cada vez mais cooperativa com o mundo. E foi isso que nós vimos a partir do que foi realizado nessa semana que passou, dos diálogos amazônicos, o encontro de Cumbre de la Amazônia, com a participação de 8 países que compõem o tratado da Organização do Tratado da Bacia da Amazônia. E aí se produziu um documento, e houve muitos debates importantíssimos, e para nos falar de Amazônia, nós temos uma honra muito grande de ter aqui conosco a jornalista e radialista Mara Régia de Perna, que durante já 43 anos cobre a Amazônia, cobre todas as pautas que interessam a dimensão humana, a dimensão ambiental, a dimensão ecológica e a dimensão da cultura, lembrando que a cultura é a ecologia da alma, vamos dizer assim. Por isso, Mara Régia, com seu microfone ali do lado, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, onde faz o programa Para a Amazônia, vem atender o nosso convite para a nossa aula. Muito boa noite, Mara, seja muito bem-vinda à Latitude Brasil. Oi, que coisa boa, que prazer enorme estarmos juntos para navegar nas ondas do rádio, né? Os rios da nossa Amazônia. Somos todos Amazônia e estamos aqui imbuídos desse compromisso que foi selado na cúpula, né? De salvarmos nossas florestas, não é isso? Agora, o que se verificou, Mara, que não é uma discussão muito simples, até porque os discursos eles podem atender várias demandas, mas as políticas públicas que se fazem necessárias, e é por isso que o presidente Lula fez a convocação para que os estados dos 8 países que compõem o Tratado da Bacia Amazônica estivessem presentes, porque é a partir de uma presença de política pública que se pode, digamos, esperar realmente passos concretos. Como é que você avaliou a partir da leitura da carta, da Declaração da Amazônia? Bom, é importante que a gente não perca no horizonte, no cenário global, essa dimensão amazônica. A Amazônia são muitas, né? Eu tenho o privilégio de estar há mais de 40 anos viajando do Oiapoque até o Afuá, enfim, são muitos. Aqui, pelos microfones da Nacional, a gente tem o privilégio de falar simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal. Então, se você está no Acre, você tem uma realidade que se distancia muito, por exemplo, do Maranhão, né? Se você está no Amapá, idem em relação ao Pará, Rondônia, então, nem se fala. São muitos os processos, são muitas as Amazônias, e no contexto da cúpula, panamazônicos são
os desafios, não é? Porque como é que você vai conciliar tantos interesses, não é, para um objetivo comum? Tem que fazer muita ginástica. A Uhum. leitura crítica, que inclusive as ONGs ambientalistas estão a fazer, diz respeito à ausência de uma meta concreta, um prazo, que é o que as grandes conferências sempre fazem, né? Até 2015, até 2000, bom, 2015 era quando a gente fez a conferência do clima, né, em Berlim. Eu tive a sorte de estar lá e sentir de perto a reticência dos países árabes em abrir mão, não queriam admitir, em hipótese alguma, que os combustíveis fósseis fossem capazes de fazer esse estrago que agora a ciência está a nos mostrar com essas crises absolutamente devastadoras, crises climáticas, né? Então, vem de longe, né? Como dizem as negras, mulheres negras, movimento que trata da nossa afrolatinidade, nossos passos vêm de longe. E como, não é? Então, eu penso que todas essas organizações foram uníssonas em reclamar esses prazos, limites, até quando esperar, até quando fazer. Isso ficou na intenção. E diante da emergência que nós estamos vivendo em termos climáticos, nós não podemos nos dar a esse luxo. Eu acho que essa foi uma das principais críticas, aliada ao fato das lideranças populares terem ficado à margem, muito embora os diálogos que aconteceram 2 dias antes, em Belém, no mesmo local da cúpula, né, que reuniu esses 8 países amazônicos, e aí eles tiveram a oportunidade de discutir todas as questões que afetam diretamente essas comunidades. Só que na hora da voz, eles foram cerceados e não puderam fazer chegar tão pouco a questão do petróleo, que agora está na ordem do dia, e houve, inclusive, manifestações de rua, dizendo, não, nós não queremos mais exploração de petróleo. Então, para muitos, o Brasil e os demais países estão na contramão desse marco civilizatório que nos impõe outras formas energéticas, né? Porque sabemos que até o gás metano está sendo devidamente, digamos assim, eleito como uma forma de poluição que não cabe mais nesse nosso contexto planetário, né? Mas Ora, diante dessa, digamos, não presença de algumas demandas populares nas cartas finais, na carta final, né? Mas surgiram questões muito incisivas, né? Levantadas pelos presidentes. O presidente Lula sempre fala assim, fala-se muito em Amazônia, mas não se sabe que aqui existem milhões de seres humanos que não têm saneamento básico, não têm energia elétrica, não têm água tratada, não têm escola, não têm, enfim, posto de saúde. Por exemplo, muitos lugares da Amazônia brasileira somente viram um médico de carne e osso quando estiveram lá os médicos cubanos no programa Mais Médico. Antes era só médico de telenovela. Essa demanda, reivindicação social, esteve presente, Mara? assim, os diálogos foram pontuados justamente por essas questões. Você tem o próprio estado do Pará, que sediou essa cúpula, que fez esses diálogos. Tem a cidade de Ananindeua, que não é tão longe assim da capital, onde o saneamento básico é de apenas 2% para uma população de mais de 200 mil pessoas, né? É inacreditável, é uma política pública básica, por isso tem esse nome. O saneamento é básico, e enquanto ele não for tratado com a seriedade e urgência que merece, nós vamos continuar convivendo com essas doenças de veiculação hídrica, já que a água é de péssima qualidade, né? E as pessoas não têm outras alternativas. Chega a ser uma ironia, né? Você diante ali do maior rio do mundo e, ao mesmo tempo,
limitado no uso da água, Ah, cerceado no seu direito à saúde, né? Então, acho que são questões cruciais, né? é. Que deveriam ter merecido um espaço de voz mais contundente junto a esses representantes, né, que lá estiveram. Mas, de Agora, eu qualquer forma, notei, a eu no- iniciativa. nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso diálogo com a jornalista e radialista Mara Régia de Perna, uma das mais brilhantes e atuantes vozes sobre a Amazônia. São mais de 40 anos cobrindo aquele continente, aquele planeta das águas, mas de seres humanos que também precisam de políticas públicas. Voltamos já já com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil hoje conversa com uma das vozes mais amazônicas que o Brasil já produziu pelo rádio. Um rádio que se escuta em cada sombra da Amazônia, em cada rio, em cada igarapé, que é a voz de Mara Régia de Perna, uma jornalista, escritora e também radialista das mais conhecidas naquele planeta das águas, e que está aqui conosco em Latitude Brasil para falar dessa última cumbre, essa cúpula da Amazônica que produz uma série de intentos, tentativas de respostas para os dilemas que aquela região vive. Não é o dilema só do desmatamento. Mara, uma coisa é o desmatamento que tem que ser coibido com políticas públicas, mas há também problemas como o garimpo, no caso brasileiro, diferente da Venezuela, onde há uma empresa estatal cuidando do ouro. Aqui o garimpo está praticamente controlado pelo crime organizado. Os madeireiros não têm uma legislação e uma fiscalização que possam obedecer a um critério de sustentabilidade. Coisas dessa natureza estão a ocorrer, mas há diferenças de país para país. Mas no caso brasileiro, que tem a maior parte da Amazônia, como é que você analisa esse drama essencial que envolve, coloca em risco a vida das populações ribeirinhas da Amazônia? Pois é. A cultura do fogo é muito entranhada, até na limpeza do terreno, né? Aqui e ali você tem notícia de um incêndio florestal provocado justamente porque o sujeito foi lá catar as folhas, colocou fogo e perdeu justamente o controle das chamas, né? Eu mesma uma vez estava no Pará, no interior, e fui cercada pelo fogo, porque inadvertidamente alguém foi queimar o lixo, né? Foi queimar as folhas para fazer plantio. Inclusive, falta informação, educação, né? Porque esse é o vazio, é o grande vazio. Nós parece assim ironia, né? Porque nós estamos na era da infodemia, uma verdadeira pandemia de informação para todos os cantos, para todos os lados, mas cadê a informação voltada para a educação? Você sabe que por mais de 10 anos eu trabalhei no projeto Proteger, justamente identificando lideranças que pudessem sensibilizar seus pares no sentido de não usarem o fogo com essa irresponsabilidade, digamos assim, sem Uhum. tentar fazê-los entender a gravidade dessas chamas no empobrecimento do solo e uma série de outras questões que nós trabalhamos desde aquele mega incêndio
que consumiu grande parte do estado de Roraima no início dos anos 90. Então, eu penso que a gente precisa ter realmente uma política voltada para esse setor de informação e educação e, ao mesmo tempo, a gente não pode excluir no nosso horizonte a gravidade, a emergência, porque a Amazônia está à beira do ponto do não retorno. E aí? Não é? Isso é muito grave. Daí, essa situação toda que as ONGs reclamaram, porque aflitas justamente com os níveis de devastação jamais experienciados na região. Então, nós não podemos, de forma alguma, fechar os olhos para essa necessidade de uma atitude, né? Nós tivemos agora, o governo Bolsonaro deu ao luxo de abrir mão do Fundo Amazônia, a duras penas conquistado, um fundo que bancou o projeto ARPA, fundamental para toda a população que vive nas reservas, sejam elas reservas extrativistas. Eu mesma estive lá em Apuí, um município do Amazonas muito devastado, porque é preciso lembrar também que desde a era dos militares, com aquela ideia de integrar para não entregar, fez aquela transamazônica que jamais se deixou vencer. Parece que as árvores fazem a revanche quase sempre, porque você não consegue manter aquela estrada de uma forma, digamos, que garanta a mobilidade das pessoas, que possa fazer transitar e escoar, inclusive, uma produção de açaí. O pessoal produz feijó, por exemplo, no Acre, produz o maior e melhor açaí do mundo, uma coisa maravilhosa. Mas o pessoal fica ali sofrendo, porque as estradas são muito frágeis, as inundações, a condição de trafegabilidade ali é total. Então, você E por sente... falar em transporte, Mara, uma das questões é que há risco de vida para as populações da Amazônia, porque não há uma empresa de navegação com segurança, há acidentes completamente naufrágios constantes, que aquela população tem a sua vida muito desvalorizada e ao mesmo tempo, nós temos um outro problema que é a legislação trabalhista, porque muitos desses meninos coletores do açaí não têm escola. Então, eles não podem estudar, eles vivem ali com o risco de uma queda daquelas árvores altíssimas para produzir apenas um açaí que vai ser desvalorizado no seu preço na origem e supervalorizado no final. Eles não ganham nada, não têm a remuneração adequada. E outra coisa que o próprio presidente Lula chamou atenção é que nós, esses países amazônicos, não queremos e não devemos apenas serem exportadores eternos de matéria-prima. Nós também temos o direito a exportarmos e a produzirmos bens industrializados e manufaturados, né? Como é que você vê todos esses dilemas ao mesmo tempo? São muitos, né? Bom, você está falando, eu estou me lembrando também da questão da seringa, né? Importante lembrarmos desses nossos heróis da floresta, dentre eles Chico Mendes, que esse ano haverá de ser, digamos, lembrado, e mais do que lembrado, terá a sua trajetória revisada numa ação coletiva e muito simbólica. Você deve saber dos empates, né? Os empates sempre foram a resistência dos seringueiros, a tomada de suas terras, a invasão da grilagem, né? E vai ter a retomada do empate. Então, esse é o grande eixo forte das comemorações em torno dos 35 anos da morte de Chico Mendes, né? São lembranças, entrega do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente e
por mais incrível que pareça, depois de tanta luta, uma luta que custou a vida do herói da floresta, você vê hoje essas resexes, que foi o sonho mais cobiçado, mais, digamos assim, desafiador de toda aquela população, está sendo destruído. Por quê? Porque, inclusive, você veja a falta que faz uma política pública. No governo de Dilma Rousseff, nós tivemos lá a fábrica de camisinhas, usando látex do seringueiro, né? E isso distribuía mais de 10 milhões de camisinhas Brasil afora, né? Fruto desse trabalho extrativista e da manipulação dessa borracha na fábrica que lá está em Chapuri, hoje transformada num elefante branco, porque ela, no governo Bolsonaro, por motivos óbvios, foi totalmente vilipendiada, fechada, e os seringueiros estão lá à míngua. Aí o sujeito fica ali, na iminência de quê? Vou botar gado, né? E viva o boi. Então, assim, essas resexes estão sendo paulatinamente ameaçadas, né? Tanto quanto as terras indígenas pelo garimpo insano, não é? Eu até ouvi de uma pescadora, Deus nos livre da ganância humana, né? Porque essa questão do ouro, então, é gravíssima, porque você não tem lastro para saber de onde é que vem essa aliança que eventualmente você possa estar no dedo. Não é o meu caso, porque eu não sou mais casada, não gosto nem muito de joias, mas enfim, gosto só das biojoias da Amazônia, feitas de jarina, que é o marfim vegetal, e isso me encanta sobremodo. São muitos os artesãos valorosos da nossa Amazônia. E o que falar, Mara, dos temas relacionados, por exemplo, a Amazônia é a maior farmácia natural, tesouro farmacêutico a céu aberto do mundo, mas as pesquisas que estão sendo feitas ali por alguns laboratórios, de forma encoberta, escondida, não beneficiam o povo da Amazônia, beneficiam os países industrializados, as empresas farmacêuticas que poderão rapinar toda essa riqueza. E o que dizer da biopirataria também, além de que nós temos o drama da ausência de empresas de navegação, né, que coloca a vida dos amazônidas em risco permanentemente, constantes naufrágios. O que você pode dizer sobre tudo isso, Mara? Bom, eu acompanhei muito de perto a campanha O Cupuaçu é Nosso, por volta dos anos 2015, não, 2000, por aí. Nós tivemos a surpresa de ver vetada a comercialização dos bombons feitos pelas mulheres no Acre com o cupuaçu, que sempre foi uma referência amazônica, né, na vida de todas as populações, ser vetado lá fora, porque, ao chegar o produto final, lá na Suíça, se eu não me engano, o pessoal disse, não, esse cupuaçu não pode ter esse nome, porque já está patenteado pelo Japão. E foi uma luta, a gente teve que entrar na diplomacia brasileira, o Itamaraty teve que recorrer, e graças a essa ação internacional, eles acabaram por voltar atrás. Você vê até que ponto chega o absurdo de você comercializar um produto genuinamente brasileiro, nativo da nossa Amazônia, né? E, é claro, a gente se reporta a questão da Malásia, o que fez com a nossa seringa, né? Que acabou sobrepujando a nossa produção e se tornando maior produtor de seringa, quando nós tivemos essa supremacia por muitos e muitos anos. Então, realmente são questões que desafiam a segurança, a questão da fronteira. Nós somos um país, né, que a todo momento estamos aí a um passo. Eu vou para Tabatinga, por exemplo, no Amazonas, eu dou 2 passos, eu chego no Peru, né? Eu pego o tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, que é uma espécie de bicicleta motorizada, e vou para Letícia, né? Então, assim, a gente está
o tempo todo vivendo essas fragilidades. Eu, lá no Vale do Guaporé, em Rondônia, fui várias vezes para justamente observar a desova das tartarugas, e enquanto na legislação brasileira nós estávamos ali protegendo as tartarugas mães, do outro lado da fronteira, a gente tinha o pessoal cozinhando as tartarugas no almoço, na janta. É lógico que o ribeirinho tem que se alimentar, é claro que essas populações têm que ser assistidas, mas, assim, existe uma incompatibilidade, inclusive de legislação, que impede uma vigilância mais sensível, né? Então, são muitas as questões. Por isso que o presidente Lula, ao convocar essa reunião dos países da Bacia Amazônica, no tratado, a organização do Tratado da Bacia Amazônica, ele cobra e convoca para uma produção comum de políticas públicas, os estados coordenadamente, né, para que nós possamos dar uma resposta ao mundo de desenvolvimento, mas, sobretudo, também de um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, porque não se pode só preservar sem ter um cuidado com a preservação dos seres humanos, que lá não tem nem água tratada, nem eletricidade, nem saúde. Pois é. Que pode ser resolvido, sim, não é, Mara? E o presidente encerrou o seu discurso na cúpula falando justamente desse passo gigantesco que foi dado na direção da COP30. Até lá, nós ainda teremos muitas oportunidades de nos debruçarmos sobre esses 113 artigos dessa declaração, né, da cúpula, ou Carta de Belém, e temos muito trabalho pela frente, mãos à obra, e a gente tem que fazer daquele slogan que foi cunhado na declaração Unidos pelas Florestas, né, um lema de vida e de compromisso de todos nós que vivemos essa cidadania planetária. Só temos essa casa para viver. Cuidar dela é o nosso dever de casa. Contaremos com a sua voz sempre amazônica, sempre em defesa dos povos da Amazônia, também da floresta, mas com uma relação inteligente, científica, com uma tecnologia mais apropriada, adequada para um modelo de desenvolvimento sustentável da região. As portas de Latitude Brasil estarão sempre abertas para você, Mara Regis. Te agradeço muito pela sua presença aqui. Até a próxima oportunidade. Tá bem? Até a próxima. Vamos continuar navegando nas ondas do rádio. Grande beijo para todo mundo. Buenas noches. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse diálogo com Mara Regia. Muito obrigado pela sua presença. Estaremos novamente na semana que vem buscando entender cada vez mais profundamente esse chamado gigante do Sul, o Brasil, em Latitude Brasil. Até a próxima. Tchau.